para dar uma cuidada em mim. Avisei o pessoal do Santos, estou em fase final desse tratamento lá em Curitiba e era para 2 meses, tá bom, mas o jeito que estou me sentindo, acho que vai antes. E vamos estar aqui trabalhando o quanto antes para poder ajudar o São Paulo. Eu sempre escalo os melhores, não por nome, mas o que melhor treina, o que me dá mais segurança em jogo. E assim com o Mancini também. Vocês já viram ontem que ele fez mudanças porque ele entendeu que tinha que fazer e tem o aval para isso. Então eu acho que o maior reforço que a gente tem que trazer hoje para o São Paulo é a confiança do jogador. E o jogador se ajudar a recuperar essa confiança, né? Eu acho que o São Paulo tem a obrigação de se classificar, né? Pelo time que tem, pelo o tamanho que tem no Campeonato Paulista, e você estando no bolo nas semifinais, você tem grande chance de passar e ser campeão também. Se você não passar e não for campeão, como no passado eu acabei com o Palmeiras sendo eliminado, tirei 2 semanas para trabalhar o time, começamos o Campeonato Brasileiro super bem. Eu acho que a figura do treinador é sempre importante, mas tão importante quanto a figura do treinador é o papel do elenco. O elenco é também responsável pelo treinador novato ou pelo treinador veterano ir bem. O ambiente de vestiário é importante ele estar saudável, que eu sempre falo. A família São Paulo vai lutar contra a família Flamengo, contra a família Cruzeiro. Você tem que ser uma família. E quanto mais a gente for, é melhor. Aqui tem uma família São Paulo. Eu não consigo fazer meu time vir lá atrás jogar. Não é meu estilo de jogo. E nem do São Paulo. Então a gente vai, dentro dos trabalhos que tem, montar a nossa feição, a nossa origem, Então as conversas que a gente está tendo, o Mancini também gosta de trabalhar assim. As 3 linhas que ele gosta de fazer, já desde os outros clubes que ele trabalha, é montar isso agora. Temos 4 semanas cheias para trabalhar, ótimo, para a gente dar um up geral em todo o grupo. Tive contato ainda com os jogadores. Para a torcida, eu entendo perfeitamente o que a torcida do São Paulo passa hoje, Tanto tempo, o São Paulo acostumado a não ficar 1, 2 anos sem ganhar, desde os tempos do Raí, antes até, e agora está há algum tempo sem ganhar. Então eu entendo o que a torcida passa. Eu passei aqui em 2004, quando o Dr. Juvenal, o Dr. Marcelo me trouxeram, a gente montou um elenco forte. Eu falaria para o torcedor que tenha confiança no trabalho meu, do Raí, do presidente Leco, do Mancini, que está também nos ajudando, que nós vamos fazer uma sequência boa até o final do ano. Vamos tentar esse ano buscar um título. O Pato, pelo que eu estava vendo, as notícias, me parece que o time da China, o Guangzhou Evergrande, que é o time forte, fortíssimo lá, e está interessado nele. Então seria uma luta desigual, não adianta a gente alimentar ilusão. Vamos esperar as coisas correrem natural. Primeiro, recuperando a autoestima e o bom futebol que todos aqui têm. São jovens e bons jogadores, eu gosto muito dos dois. Então você tem que ter o tempo de pô-los em campo, você tem que tê-los à disposição, hoje não se tem. Então, você está vendo, tem bons jogadores, tem bons nomes. Então, as coisas eu acho que vão melhorar gradativo, A gente tem que ter paciência. O Cuca é um cara muito simpático, O Cuca é um cara muito bacana. Mas está aí apresentado o novo treinador de São Paulo. O Cuca fala ali, o Cuca abre falando, olha, eu não tenho problema algum. Foi a frase dele, não é minha. Ele falou, não tenho problema algum, estou apenas fazendo uma prevenção para o futuro. Um tratamento. Está fazendo um tratamento. E que ele falou o seguinte, eu volto até antes. Pode ser que Pro São Paulo seria a melhor coisa, o Cuca já assumir amanhã. Hoje, quer dizer. Mas ele tem o limite dado pelo médico, que é o dia 15 de abril, Então, se ele tem um limite dado pelo médico, ele tem alguma coisa. Ele que até dia 15 de abril para ele não assumir. Não é, Pascoal? Ou seja, fazer o tratamento. Ou seja, ele deu 4 meses de tratamento para ele. Não são 2 meses, são 4 meses. Ele falou que com eu nunca vi alguém fazer um tratamento se não tem nada. Exatamente. Então ele tem. Porque a frase dele foi: eu não tenho problema algum. Ele falou. Não falou? Ele pode estar fazendo um trabalho de prevenção. Então,
Eu não sou médico, mas o doutor Constantino, que é o médico dele lá em Curitiba, disse que ele tem que fazer o tratamento pelo menos até dia 15 Não, eu de sei, eu abril. estou me baseando no que ele falou. Eu não sou médico. Eu também não. O que foi a frase? Não, mas até fez até o quarto ano de final do ano medicina para passado, ajudar a gente. Qual foi a primeira frase do Cuca? O quê? Que ele não, que ele não tem nada, está fazendo tratamento e está se sentindo muito bem. Vai ver se consegue... mas isso não vem ao Mas no ano passado ele para a carreira dele, Benja, justamente porque havia até a possibilidade de fazer uma cirurgia. Graças a Deus não foi feita a cirurgia e houve uma possibilidade de fazer um tratamento alternativo sem precisar ser um processo invasivo. Ele adotou essa postura e falou, pô, ao invés de fazer um corte no meu peito, não vou discutir isso, vou fazer alguma coisa aí que seja um tratamento alternativo. Não vamos discutir isso porque eu não sou médico. Não somos médicos. Isso. Se o médico dele, que é a pessoa mais embasada para falar a respeito da saúde do Cuca, já se pronunciou falando que ele precisava fazer esse período de tratamento, não dá pra gente queimar a largada. Eu Por mais que o prefiro Cuca acreditar na tenha minha vontade fonte. de voltar antes, mas ele precisa de um aval médico também. Eu prefiro acreditar na minha fonte. Que diz o quê? A minha fonte falou, eu falei aquele dia. O Cuca não estava nem no São Paulo. A gente estava discutindo aqui, falou, o Cuca não está apto para dirigir. Quem poderia dirigir Eu o São Paulo? perguntei para uma pessoa na hora, lembra? Eu falei no ar. Falei, olha, a pessoa falou para mim, o Cuca não tem nada, está apto a trabalhar. Inclusive, passou... Fonte, ele pode trabalhar. Inclusive, ele falou para mim, durante o mês de janeiro, jogou todas as peladas dele Por que não tranquilo. assume hoje o São Paulo? Hã? Por que não assume hoje o São Paulo? Porque tem orientação do doutor Constantino que não faça isso. Mas peraí, sou jogar eu uma que tenho pelada é falado. diferente de você trabalhar. A questão não é o esforço físico aí. Pelo que eu entendi da o doença estresse. do Cuca, é o estresse. E daqui 2 meses não tem mais estresse. Não, mas é que tá. Ele tá tratado. Ele fazendo um tratamento, talvez aí para deixar o sangue mais ralo, vamos supor. Tem pessoas que têm um problema cardíaco, mas é verdade. Vamos discutir você futebol. tá trazendo à tona Não, eu não aí o estou problema trazendo à dele. tona. Eu falei há 2 semanas que discutir atrás alguma uma coisa. informação. O Cuca abriu a entrevista ali e falou assim, a frase não é minha, é dele. Ele falou, eu não tenho problema algum. Então, Benja, Ele tá fazendo não sou tratamento, eu. então por quê? Questione ele, não sou eu. Vamos discutir a O questão próprio médica. Cuca fala, Vamos falar do parte de A futebol. sua fonte diz que ele pode trabalhar. Eu falei há 2 semanas atrás. Sim, ok, ótimo. Aí ele vem e diz que não tem nada. Ele falou. Ele falou. Você ouviu? Sim. Aí a gente sabe, essa informação, que ele deixou o Santos por recomendação médica, porque ele teve uma suspeita de um infarto durante um jogo. Não é isso? O doutor Constantino fez Aí ele tem um médico que o proíbe de trabalhar até daqui a 2 meses. Então nós vivemos um mundo de loucos. Alguém tá falando. Ninguém tá falando a verdade. Não, mas aí também, Flávio, nessa situação do Santos ficou um negócio estranho, porque o próprio Cuca disse, quando ele saiu do Santos, que esse princípio de alguma coisa que ele sentiu, esse mal-estar, ou princípio de infarto, alguma coisa do tipo, não aconteceu imediatamente a saída dele. Já tinha sido aí algumas semanas. Ou seja, um cara que tem um princípio de infarto, ele já para imediatamente de trabalhar. Ele não vai esperar mais 2 semanas para ver o que acontece. O Cuca ter alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente torce para que o Cuca não tenha realmente nenhum problema e que se recupere o mais rápido possível, seja lá o que ele tiver. Agora, se você está afirmando, se a sua fonte afirmou, Benja, que ele não tem nada, que ele poderia estar apto para trabalhar, então que assuma. Mas vem Tem cá, jogo contra o Red Bull mas vem aí, cá, não sou eu que estou falando Não, eu agora. sei, a fonte não sou eu que estou falando agora. Ele Eu tá falei há 2 corroborando semanas com o que atrás. você falou. Hã? Ele corrobora com o que você Então, falou. ele abriu a entrevista falando, eu não tenho problema Então algum. por que não ponto. assume, gente? Hã? Por que não assume, gente? Aí, eu não sou o Cuca, não sou empresário do Cuca, não sou diretor de São Paulo, não sei. Você não é o médico do Cuca. Também não sou médico. Agora, ele abriu a entrevista e falou assim, olha, eu não tenho problema algum. A frase não é minha, é dele. Mas o próprio Cuca, dentro da entrevista, ele fala a respeito de um tratamento que ele está fazendo. Não, mas olha Ou seja, só. uma Ele fala que é uma pessoa faz- prevenção. Então, mas Benja, faz mais Mas vem cá, tratamento. aí falaram que ele não pode sofrer estresse. Quer dizer, durante 2 meses você não sofre estresse, depois de 2 meses pode sofrer estresse. A questão que ele fala O que não Ricardo tem... Gomes teve um problema seríssimo, teve que parar. Parou. O Muricy teve um problema seríssimo, parou. E olha que o telefone do Muricy toca ainda, continua tocando. Mas é relativo. O Washington, ele teve um problema cardíaco e continuou jogando. Exatamente. Sim, mas você está O falando... mesmo médico mas tá tratando o eu estou falando de Cuca. treinador. São pessoas que têm uma idade... Não, mas eu tô falando com relação aí Não, mas eu tô a estresse, Não, mas eu estou falando dos treinadores que têm uma idade mais avançada. Eles tiveram um aviso, o Muricy, o médico falou para parar. A família pediu para parar, não é verdade? Então, o Benja, quando ele diz que não tem nada, que ele não tem nada grave, é o que ele diz, que impeça ele de trabalhar. Ele não pode imediatamente porque ele está fazendo um tratamento que ainda demanda um tempo. Mas não significa que não tem nada, que ele está de absolutamente brincadeira Não, em ele não, casa. ele não é citou isso. grave, ele falou não tenho problema algum. Então, problema algum, ele não tem. Problema algum Ele está é problema, não tem prevenindo para problema não ter o problema. Toda essa discussão é normal. porque o São Paulo precisa de um treinador, urgentemente, e não, o treinador que foi contratado não pode assumir agora. Quem tá como treinador de São Paulo, na verdade, é diretor. Também, Mas ele não vai. diretor de Mas vem cá, o Wagner Mancini dirige São Paulo até, teoricamente, 15 de abril.
Mas o Cuca vai ter alguma influência? Claro que vai, tanto que o Cuquinha, o auxiliar do Cuca, o irmão dele, já vai estar... O Cuca já recebe salário? Já assinou contrato? Já assinou contrato. Mas salário normal? O que eu li é que ele só vai receber só salário depois de começar a depois trabalhar assumir, efetivamente, mas já assinou o contrato até 2020. Mas, por exemplo, vamos supor, o São Paulo pega o Red Bull esse fim de semana, né? Ele vai ter alguma influência para escalar o time, para montar? Pode, claro. Não acredito. Pode conversar com... Você falou que sim, ele falou que não. Pode conversar com o treinador. Agora, quem vai escolher é o Mancini. Não acredito. Ele vai Sinceramente, ele falou na entrevista aqui. O Mancini tem carta branca, autonomia. Tem carta branca, ele não vai se meter por enquanto. Isso. Até porque se começar a se meter, eu pensei, ele fala assim, escuta, vem trabalhar então. Exato. Vem trabalhar. De casa é mole, né? Né? Exatamente. Então, eu acho que ele não vai ter ingerência nenhuma. Nossa. Não vai ter ingerência nenhuma. Eu acredito que até o Mancini não ia se sujeitar a isso. Não acredito. O Wilton Pinheiro... Só uma coisinha. Vamos falar uma coisinha. Gente, eu conheço bem o Cuca. É impossível o Cuca não se emocionar, não estar presente, não viver essas coisas. Ele é assim. Ele se dedica de corpo e alma às coisas. Mas, Pascoal, eu faço tá muito difícil diferente. Ele ficar em casa assistindo o jogo do São Paulo, vendo o São Paulo jogar e não produzir, isso puxa, vai... mas as pessoas vão mudando, Pascoal, de acordo com as necessidades. Se a necessidade dele, nesse momento, eu estou imaginando e por indicação médica, é não participar, não trabalhar, ele vai ter de se adaptar a essa situação. Agora, tem duas coisas também. Puxa vida. Eu, quando eu falei que eu traria o Cuca, porque a pessoa falou para mim que o Cuca poderia trabalhar imediatamente, é uma coisa. Na atual situação de São Paulo, trazer o Cuca para assumir daqui 2 meses é um absurdo. É um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo. É mais um ato insano da diretoria do São Paulo. Até porque, Bessa, o time de São Paulo não pode se dar o luxo hoje. Já queimou uma Libertadores. Não queimou? Está na conta da diretoria do São Paulo. Essa eliminação tem nome e sobrenome. Aí você precisa. Aí, bom, não deu, vamos mudar. Vamos mudar quando? Daqui 2 meses. Até porque, veja, o São Paulo... E você acha normal? Não, eu não acho normal. Você está olhando para mim com essa cara? Eu já disse para você, legal. Eu vou repetir o que eu disse ontem. Faz joinha, faz assim, o São Paulo contratou a melhor opção, que era o Cuca para ser treinador de São Paulo. Ponto. Pensa para assumir hoje. Na sua opinião, Se fosse, na minha opinião, para assumir hoje. Eu não acho isso. Na minha também, eu tô com o Pascoal. Eu tô com você, também agora, deixar para assumir em 15 de Você contrataria o Cuca hoje para assumir daqui 2 meses? Se eu fosse dirigente do São Paulo? Sim. Não. Oswaldo Leco. Você, Mano Leco. Não, acho absurdo também. Fábio Leco. Não. Flávio Leco. Um técnico, qualquer um, para assumir daqui a 2 meses, jamais. O outro Fábio Leco. Não, Leco Sormani, pronto. Mesma coisa. Então, olha. É unânime. E ninguém faria isso. Vocês o Sormani nem acha que ele deveria ser o treinador. Não. Se ele tiver mesmo apto, o meu treinador não seria o Cuca. O meu treinador é o Dorival. Eu acho que no mercado nacional, os que estão disponíveis aí, para mim, o Dorival. Vocês sabem como eu tenho um apreço pelo Dorival, pelo trabalho dele. Mesmo que ele acabou de passar por lá? Peraí. Não, ele acabou de passar pelo Flamengo, né? Ele terminou o ano no Flamengo. Sim, terminou o ano. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Tem gente dentro do Flamengo arrependida do que fizeram, hein? Terem mandado embora o Dorival Júnior. Daqui a pouco nós vamos falar isso aí. Olha, vamos ver agora. Antes de ver a classificação aí do Campeonato Paulista. Falar. O São Paulo está em terceiro lugar, ele está fora da zona de classificação. O Oeste ganhou justamente o São Paulo. Ganhou ontem de 1-0. Né? Justamente. A gente vai mostrar. Então mostra agora aí. Vamos mostrar agora então. Vamos mostrar. Aí, olha, o Campeonato Paulista, o grupo do São Paulo. Oeste com 12, Ituano com 10, São Paulo com 9, o Botafogo de Ribeirão com 4. O Oeste ganhou do São Bento, né? 2-1 ou 1-0? Gente, mas tem negócio, hein? 1-0, né? Nós mostramos aqui ontem. O São Paulo, nos últimos 7 jogos, perdeu 5. Faltou um e ganhou. Ganhou um jogo do São Bento. Vergonha. Ganhou um jogo do São Bento. Que perdeu ontem pro Oeste. E se o Cuca mantiver a escrita dele, de chegar nos clubes aí perdendo 4 ou 5... São Bento é o pior time do Campeonato já Paulista. um pouco mais a crise, hein, Pascoal? Como é que é o negócio? Mas O aí Cuca, ele chega no lugar e né? perde umas 4 ou 5 para começar a mostrar um pouco de trabalho. O Cuca, é verdade. Imagina lá Então, por isso que é melhor então esperar 2 meses. 15 de abril, nós temos o que ainda do Paulista? Tem ainda É a fase final do É a Campeonato fase final. Paulista. É a fase final do Campeonato Paulista. Então tem que brigar para se classificar. O São Paulo Mas tem se o São Paulo for... o adversário é muito difícil no fim de semana. O Red Bull o time do tá fazendo Red Bull uma é bela bom campanha, time. Hoje estaria classificado para Ganhou na a fase da semana de competição. 15 de Mas se o abril, São Paulo- Fabinho, teremos aí a penúltima rodada do Campeonato Paulista. Então, mas se o São Paulo... Penúltima rodada do Paulista. Da Da fase fase de inicial. classificação. Mas se o fase de São Paulo classificação. for para a final do Paulista, o treinador será o Mancini. Do mesmo jeito. Ou seja, o Cuca só assume realmente. Depois do Campeonato Paulista. Ou se for desclassificado,
O Paulista, o Campeonato Brasileiro começa dia 28 de abril. A mesma coisa que nós falamos aqui, eu pelo menos vou falar, em outubro do ano passado, quando o Pascoal trouxe a informação que o Jardine ia ser o técnico de São Paulo. Esse tipo de coisa não tem como dar certo. Desculpa, assim, a minha sensação é que não tem como dar certo. O que não tem? Um técnico assumir daqui 2 meses. Então. Aí, se o time for para a final, o técnico não assume, ele só vai assumir mais para frente para o Campeonato Brasileiro e não trabalha com os jogadores. Gente, Agora, daqui 2 meses.